Stories. Veja e reveja quantas vezes você quiser. Por isso, se inscreva no canal do Arena e comece a maratonar hoje mesmo. Mano, como assim? Ele te atacou do nada? Ah, amorzinho, o Henrique é doente, pô. Eu quero ver fogo no parquinho, meu irmão! Parece que o clima esquentou na festa, né? Isso tudo só porque o Vitinho resolveu se soltar, colocar as asinhas pra fora. Olha, eu não vejo mal nisso não. Até porque, se não sabe brincar, não desce pro play, né? Mas Vitinho, você vai ter que se explicar com a Bia, hein? Bebê. Parece que vai dar ruim. Eu sei que aquele menino é todo errado, mas o que você fez? Caraca, Bia, duvidando de mim, mano. Ué? Vitor! Que mensagem é essa? O que é essa menina? Sai fora, Bia. Maluco? Tu conhece aquela menina ali? Vivi? Do cursinho? Já pegou? Do cursinho? Só todas, né, mano? Mas aquela ali que tá do lado dela é novidade pra mim. Gatinha, né? Uhum. Dá um... Adu. Boa noite, Arena. Quem tá alegre aí, amém? Dê um glória a Deus aí. Ouvi dizer que essa é a melhor arena da galáxia, é verdade? Aê, glória a Deus, a melhor arena do planeta, da galáxia interestelar, amém? Glória a Deus, que bom estar aqui, é um grande prazer estar junto com vocês aqui. Para quem não me conhece, sou o pastor Alessandro, casado com a... Cadê? Stalkear. Pastora Elisângela, minha esposa, é um imenso prazer, nós estamos apaixonados por essa igreja, nós estamos vendo que o Espírito Santo de Deus está fazendo algo tremendo nas nossas vidas. E eu gostaria que nesse momento você colocasse a mão no teu coração, você inclinasse a sua cabeça e falasse com Deus, falasse assim: Deus, abre o meu coração para a tua palavra, eu estou disponível, eu coloco a minha mente cativa ao poder da tua palavra e o meu coração rendido ao Espírito Santo de Deus. E se você crê, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa série chamada, quem sabe qual é a série aí? Stalker. O que é Stalker? Stalker é uma perseguição, seguir alguém de forma obsessiva, né? E nós vimos aí nessa série como tem sido, né, muito importante para que a gente possa entender alguns conceitos, para que a gente possa lidar com algumas situações muito importantes no nosso dia a dia.
Muitas situações dessa que nós nos vemos, né, nós assimilamos, né, no mundo virtual e nós trazemos para a nossa realidade, nós trazemos para dentro da nossa vida e como que nós temos que tratar, como que nós temos que lidar, mesmo sendo tão jovens, mesmo sendo tão cheios de vidas, Deus ele nos ensina, Deus ele nos instrui, Deus ele nos orienta para que a gente possa superar, para que a gente possa avançar e muitas dessas situações não gere cicatrizes nas nossas vidas. Por que isso, pastor? Muitas vezes nós nos perguntamos, porque quem aqui nunca passou por uma situação desagradável, por um momento difícil? Todos nós somos jovens, amém? Fala amém aí, gente. Fala amém para mim. Eu me incluo nessa jovem. O que é jovem? Jovem é ser cheio de vida. E por mais que você não tenha uma idade, uma vivência muito grande, mas em algum momento nós passamos por situações difíceis. E muitas dessas situações difíceis, elas geraram algum vazio dentro de nós. E por consequência, nós tentamos preencher esse vazio que foi deixado porque nós passamos por alguma situação difícil. E quando nós olhamos a nossa vida, nosso relacionamento, a nossa disposição de lidar com essas frustrações e com as carências, o tema da palavra hoje é justamente qual é o sabor dela. Qual é o sabor? Como que nós lidamos? Como que nós tratamos e nós conseguimos superar essas carências? Quem nunca teve carência aí? Não precisa nem levantar a mão. Muitas vezes nós não sabemos conceituar aquilo, mas a palavra de Deus, justamente hoje, ela traz uma luz no nosso entendimento, para que a gente possa lidar, para que a gente possa avançar, para que a gente possa superar. Quem quer superação aí a cada dia? Se você está aqui, é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e quer superar todo dia algo na tua vida. Todo dia Deus te dá uma oportunidade para você subir um degrau novo na tua vida espiritual. Todo dia Deus te dá uma oportunidade para você subir um degrau novo nos teus relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja nos estudos, em todas as áreas da tua vida. Todo dia Deus te dá uma oportunidade para você subir um degrau na tua vida emocional e sair mais fortalecido, e sair mais cheio de esperança, e ver que Deus, Ele nunca nos abandonou e Ele sempre esteve conosco. E hoje a palavra de Deus, ela vem trazer mais uma oportunidade de subir um degrau de fé, de sabedoria, e sabendo que Deus, Ele sempre está conosco. E quando nós passamos por algum momento de frustração, e essa frustração ela gera um vazio dentro de nós, infelizmente a gente tem uma tendência de sempre querer completar. Quem gosta de ter vazio dentro de si aí? Ninguém, não é verdade? A gente sempre gosta de estar completos, plenos, perfeitos, né? A mulherada gosta aí de falar assim, a mulher plena, né? Mulherada gosta disso, mulher plena, homem pleno, homens inteiros, homens e mulheres cheios de Deus. Mas muitas vezes esse vazio dentro de nós colocamos algo para suprir, porque a carência, ela pede isso. Já viu aquele momento onde você está com fome, você fala assim, estou com vontade de comer algo? Quem já passou por isso? Eu estou com vontade de comer algo, mas eu não sei o que é. O que vier é lucro. Mas muitas vezes a gente está nessa situação, eu estou com vontade de comer algo, eu quero algo, eu quero suprir algo dentro de mim, mas eu não sei o que é. E essa dúvida, essa necessidade, mas em contrapartida gera uma dúvida, nós aceitamos qualquer coisa. E às vezes a carência emocional, ela existe uma necessidade de preencher um vazio dentro de nós. E pela dúvida nós aceitamos qualquer coisa. O que vier, ela acaba preenchendo esse vazio dentro de nós. Quem está entendendo aí? E às vezes esse preenchimento, ele é pior do que a frustração gerada. Muitas vezes aquilo que nós colocamos para encher um vazio, para preencher um vazio, ele é pior, sabe por quê? Porque essa carência mal suprida, ou ela suprida de forma errada, de forma errônea, ela vai trazer repercussões negativas nas nossas vidas. E muitos desses momentos que nós passamos por frustrações que geraram carência, em alguns momentos nós deixamos essas carências ser supridas
por algo que nos machucou mais ainda. Você está entendendo? O Espírito Santo de Deus está falando contigo. E nós precisamos saber como lidar com isso. Nós precisamos saber como que a gente vai, mudar essa história de carência, mudar esse posicionamento espiritual, para que aquilo que venha encher a nossa vontade de ser pleno, seja totalmente aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós invertemos isso, nós queremos ser supridos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo. E a palavra do Senhor diz que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E muitas vezes lá fora, o que a gente ouve? Escuta o teu coração, segue o teu coração. E a palavra de sabedoria fala assim: ei, cuidado, muitas vezes o teu coração, ele pode te colocar em ciladas. Eu, na minha juventude, como vocês, mas com um pouquinho mais de vivência, o meu coração já me levou para várias ciladas. O meu coração já me colocou em situações onde eu pensei que estava preenchendo as carências, aquelas lacunas da alma, aquelas lacunas da emoção, e quando eu vi, me levou em ciladas. Por quê? Porque eu não tive a prudência, porque eu não busquei em Deus, porque eu deixei o meu coração e os meus desejos me direcionarem. A lacuna, a carência, ela existia, mas eu preciso ter um direcionamento de Deus, porque o próprio Deus, ele é suficiente para nos completar em tudo. Eu não preciso terceirizar, eu não preciso colocar no outro, eu não preciso colocar esse suprimento emocional no outro. Sabe por quê? Porque Deus já fez tudo para nos suprir em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ser supridos em Cristo Jesus, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser sal, para que a gente possa conseguir levar ao mesmo sentimento de completude que nós temos em Cristo, para aquelas pessoas que estão carentes, entregando a sua alma, entregando as suas emoções, para situações que a gente sabe que muitas vezes não leva a um bom caminho. E essa carência, essa necessidade da alma, ela precisa ser mudada. Ela precisa ter um caminho diferente. Olha só, a palavra de Deus, ela diz, lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, ela diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Fala assim: de maneira santa e honrosa, não dominando pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Tem algum pagão aqui? Quem é pagão aqui? Levanta a mão. Tem ninguém? Então todos são filhos de Deus, cristãos? Amém? Dá uma salva de palmas para você aí. Então isso se aplica na tua vida. Então isso é para mim, para você, isso é para todos nós, amém? Porque a palavra de Deus diz aqui, ela nos orienta que a tua carência, ela não pode te levar a pecar. A tua carência não pode levar você a buscar, a realizar esse vazio dentro de você, através da lascívia, suprir através da lascívia, esse desejo desenfreado. Esse desejo, essa carência que existe dentro de você, não pode te levar para a bebida, para as drogas, não pode te levar para a pornografia, não pode te levar para um relacionamento tóxico. Quantos estão entendendo? Então a palavra de Deus, ela nos orienta, ela fala assim: a vontade de Deus é. Justamente ele está falando assim: a vontade de Deus para você, minha querida, é uma coisa muito melhor do que aquilo que o nosso coração muitas vezes deseja. Por quê? Porque o coração está ludibriado por uma nuvem de engano. Muitas vezes as decepções, elas deixaram o nosso foco fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: a vontade de Deus para cada um de nós é. E nós entendemos aqui qual é a vontade de Deus. Mais adiante, a palavra de Deus, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo também, ele diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito.
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem sabe aí qual é o desejo da carne? Você sabe qual é o desejo da carne? Para onde que a carne leva? O apóstolo, ele complementa e ele fala assim, ó: pois a carne deseja contra o espírito, e o espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. O que a palavra de Deus está falando aqui? Existe duas vontades contraditórias, duas vontades que elas ficam ali se pegando para ver quem vai prevalecer. Duas vontades, o espírito e a carne. Todos nós temos esses dois leões dentro de nós, o espírito e a carne, e quem nós alimentarmos mais, ele irá prevalecer na nossa vida. Se nós alimentarmos mais a carne, se eu der mais alimento para a carne, se eu satisfazer mais a carne, infelizmente a carne ela vai sobressair sobre o nosso espírito, sobre o meu espírito. Mas em contrapartida, se eu alimentar o meu espírito, se eu fazer a vontade de Deus, se eu fazer aquilo que o Senhor tem nos orientado na palavra de Deus, eu tenho certeza que o espírito vai prevalecer sobre a carne, que os desejos do Espírito Santo, que a vontade de Deus vai prevalecer sobre tudo que nós temos, sobre tudo que nós somos, e nós iremos conseguir viver aquilo que Deus tem planejado sobre a nossa vida, e não vai existir carência que te tire da presença de Deus, não vai existir desejos fora da vontade de Deus, porque o Espírito de Deus, ele está latente, ele está ardendo, ele está queimando o teu coração, ele está falando: filho de Deus, vem para perto de mim, filho de Deus, eu tenho um projeto para concretizar na tua vida, filho de Deus, mulher de Deus, eu tenho algo para que você não saia da presença de Deus, e você vai estar tão arraigado na palavra, você vai estar tão alicerçado na palavra, que nada irá tirar você do foco, e tudo aquilo que Deus planejou, ele se concretizará na sua vida. Você crê nisso? Fala assim: eu recebo, eu quero viver isso. O meu coração, ele não vai viver os desejos da carne. Os desejos da carne não é para mim. Já foram em algum momento. Quando eu não tinha conhecimento da plena verdade de Deus. Hoje nós não somos pagãos. Hoje nós não somos nécios. Hoje nós não somos ignorantes das verdades que o Senhor tem para nós. Hoje nós temos o discernimento do Espírito Santo de Deus, amém? Você tem isso? Você quer isso para a sua vida? Então alimente o Espírito, alimente o teu Espírito. Quando você tiver com aquele desejo carnal, aquela vontade para suprir uma carência, eu estou com vontade de fazer algo, mas não sei o que é, e tudo que vier está dentro desse plano maléfico para te levar para longe de Deus, você fala assim: não, a vontade da carne ela não vai prevalecer, porque eu tenho um Deus soberano, eu tenho um Deus que me ama de tal forma. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que o Filho de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que a gente não pereça, para que a gente não fique pelo meio do caminho, para que a gente não deixe de completar a boa obra que Ele prevaleceu sobre as nossas vidas. E é um amor tão grande, é um amor de trazer para perto, é um amor. Eu gosto muito de uma expressão, eu fico apaixonado toda vez que eu falo ela, que fala assim, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine você tendendo a fazer algo errado, e o Espírito Santo de Deus fica ali e fala assim: Vinícius, não, Vinícius, vem para perto, eu estou torcendo por você, Bel, eu estou torcendo por você, eu estou contigo, vem, não faz isso não. E aí quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus se regozija, falou assim: yes, ele conseguiu, ela conseguiu, todos nós vamos conseguir. Todos nós temos alguém que intercede, que vibra, que dá glórias e aleluias em nosso favor. Ele é o nosso advogado fiel. Meu irmão, não é defensoria pública não, é o melhor advogado, melhor banca de advogado do universo. É o Criador do céu e da terra. Então, meu irmão, ele sabe tudo. E a palavra do Senhor fala assim, que ele é o nosso advogado fiel. Ele não está ali para te acusar não, para levantar o dedo e apontar o dedo para você e falar assim: você fez isso. Não, ele está falando assim: vem cá, filho, vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar aqui.
e Ele começa a nos tratar em amor. Porque justamente essa palavra, ela não veio para mostrar o que nós estamos fazendo, a carência que nós estamos sentindo hoje, não. Mas ela está para nos mostrar, assim, quantos momentos de carências que foram supridas de forma errada. Quantos momentos que nós entregamos a nossa vida para alguém que não deu o valor que merecia. Quantos momentos da nossa vida que nós fomos mais machucados do que aquela frustração inicial que nos levou para o território da carência. E hoje Deus, Ele te trouxe aqui justamente para falar assim: eu tenho algo a te tratar, eu tenho algo a falar no teu coração. Deus, Ele amou, Ele tem uma história nova para cada um de nós. Ele tem algo a ser concretizado, Ele nos ama de tal forma que Ele tem algo para que a gente possa entregar no altar e falar assim: Deus, me perdoa, Senhor, pelos momentos onde eu não fui prudente, onde eu não fui sábio o suficiente, Senhor, eu coloco diante do teu altar. Quem está entendendo aqui? Está entendendo? Às vezes eu pergunto isso para interagir, para que a gente possa fazer desse momento e você possa ligar aqui na terra. A palavra do Senhor, Ele nos ensina um princípio muito importante na palavra de Deus, que é o poder da concordância. Ela diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em um só propósito, no nome do Senhor Jesus, aquilo que nós ligarmos aqui na terra seria ligado no céu. E eu te pergunto se você está entendendo, só para ver se eu estou sozinho, ou nós estamos em concordância no mesmo espírito. Se você está concordando com aquilo que está sendo ligado no céu, e aquilo que está sendo ligado aqui na terra, é justamente que Deus tem um propósito na tua vida, e um propósito maior, que vai te surpreender de tal forma, que vai fazer algo que você vai falar assim: como que isso foi feito na minha vida? Você vai olhar para trás e vai falar assim: olha só como eu comecei, e olha onde Deus me trouxe, olha onde Deus me colocou, porque Deus, Ele sempre surpreende. Toda vez que você deixar a tua vida no comando de Deus, Ele vai fazer algo extraordinário, que você não vai entender, mas sempre esteve debaixo da mão poderosa do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? E aí a gente pergunta, como que nós podemos vencer essas carências, que muitas vezes geram desejos, que geram vontades, que geram situações que muitas vezes nos levam a ficar aprisionados. Muitas vezes a gente pensa assim: eu estou com a carência, eu vou buscar algo que vai suprir essa carência, e às vezes esse buscar algo nos leva a um aprisionamento emocional, a um aprisionamento da alma. Davi era um homem muito sábio, um homem muito inteligente, era um homem muito habilidoso, muito estratégico. Mas Davi, muitos momentos da vida dele, a alma de Davi se entristeceu. Se você vê quantos salmos ali que Davi escreve: a minha alma está entristecida, como que eu faço, Senhor? Mas toda vez Davi, ele se rendia diante do Senhor. Ele fala assim: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Toda vez que nós estivermos com a alma angustiada, com a emoção angustiada, nós temos que fazer como Davi, falar assim: Davi, a tua presença é que me supre, o teu espírito é que me dá direção, a tua mão poderosa é que me tira desses calabouços emocionais, dessas clausuras, dessas prisões emocionais, e eu entrego a minha alma e aquilo que falta em mim nas tuas mãos. Nós não podemos colocar sobre o outro aquilo que pertence a Deus cuidar. Nós temos que buscar cada vez mais isso e entender qual é o motivo dessa dor, qual é o motivo dessa carência. O que nos leva a chegar até esse ponto? O que nos leva a dar passos de tal forma que a gente fique na beira do precipício? E aí a gente olha assim na situação e a gente fala assim: ou eu pulo, ou eu retrocedo. E se você olhar para trás e falar assim: se eu retroceder, eu volto para onde eu não gostaria de voltar. Quantos aqui, diante de uma situação dessa, ou eu vou para o precipício, ou eu volto lá para aquela situação, que onde muitas vezes levou meu pai e minha mãe a choro e a prantos. Ou eu pulo na frente do precipício, ou eu olho lá para trás e
e vejo quantas pessoas que a minha carência, a minha incredulidade, a minha falta de discernimento machucou lá atrás. E aí muitas vezes essa carência ela nos coloca nessa, vamos dizer, sinuca de bico, essa situação sem muitas oportunidades. E nós precisamos ver qual é a raiz disso. Antes de tomar a decisão e falar assim, eu não posso pular, eu não tenho condição. Se eu pular, eu vou dar cabo à minha vida, eu não tenho condição de pular. E você vai lá e a tua carência te leva para trás. E cada vez mais existe uma força contrária, existe a carne e o espírito. E o espírito sempre puxando, vem, vem, vem. E quando nós vemos, nós já estamos totalmente submersos em algo que o espírito não queria. Mas a carne, ela nos tragou. E diante dessa dualidade de espírito e carne, e quem vai prevalecer, nós temos que entender a primeira coisa: da onde está surgindo essa dor, essa carência. A pastora, ela sempre fala que nós somos seres reflexivos. Diferente dos animais, nós temos a capacidade de refletir. Fala assim, eu tenho a capacidade de refletir sobre a minha vida. Você não é alguém que faz tudo por repetição. Você tem a capacidade de refletir sobre os seus acertos e sobre os seus erros. E justamente com essa capacidade de reflexão, Deus ele te dá a oportunidade de olhar para a raiz dessa situação e falar assim, como que eu vou ter a capacidade de superar isso? Nós não podemos ser levados a tomar atitudes repetitivas, atitudes que já estão no automático. Quantos já viram ali aquela situação, aqueles filmes, dos desenhos ali do médico ali, você chega ali, o médico pega um martelinho e o que você faz? O médico faz lá, bate no joelho e existe o quê? Uma ação e reação, não é verdade? Quem já viu aí? Ou é só da minha época aí? Ele viu, o irmão viu, não me deixou aqui sozinho. Já viu? Acho que nem tem mais isso, né? Mas mostrando reflexo. Mostrando reflexo. Se você dá uma pancadinha no joelho de forma instantânea, de forma instintiva, ele gera um reflexo. E muitas vezes a gente faz algo por reflexo. A gente faz algo no automático, a gente passa pela situação, o reflexo já leva aquilo ali. Por quê? Porque a gente já passou por uma situação assim, e a gente nem reflete, a gente nem pensa, a gente só reage à situação. E mais importante do que reagir, é refletir sobre aquela situação. O bispo Rodovalho, ele sempre fala que o ser humano, principalmente o homem de Deus, a vida, ela não pode ser algo cíclico. A gente não pode ficar rodando, passando pelo mesmo caminho, como o povo no deserto ficou 40 anos circulando sem chegar no destino final. Justamente porque eles tiveram a oportunidade de, passando por uma situação, eles crescerem. E todo momento que a gente passa por algo dificultoso na nossa vida, algo difícil, algo que pode gerar frustração, algo que pode gerar carência, ali é uma oportunidade de crescimento. E o bispo Rodovalho diz que nós temos que fazer da nossa vida uma... Qual o termo aqui que eu esqueci? É um aspiral. Aspiral. Eu ia falar mola. Não é uma mola, é um aspiral. Quem sabe o que é uma aspiral? Quem tem caderno com aquela molinha ali, aspiral? E o que isso significa? Que nós vamos passar por situações difíceis? Sim, em todo instante, em todo momento, em toda fase da nossa vida vai ter situações difíceis. Mas nós vamos passar por situação difícil. E aquela situação, ela vai gerar um impulso, ela vai gerar uma onda para que a gente possa superar e crescer e tomar decisões debaixo da sabedoria de Deus. Quem está debaixo da unção da sabedoria aí? Quem está debaixo da unção profética da sabedoria aí? Então nós temos a capacidade de superar algumas fases da nossa vida. E toda vez que você passar por esse momento, você não vai repetir o mesmo erro. Você vai refletir, falar assim, eu já passei por essa situação.
E quando eu agi daquela forma, que não foi prudente, aquilo ali me machucou. Mas hoje é diferente, eu passo por essa situação e eu tenho a capacidade em Cristo Jesus de superar isso. Então a minha atitude, o meu reflexo, a minha decisão, a minha posição vai ser diferente. Eu tomo uma posição espiritual, eu tomo uma posição com discernimento em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso o quê? De entender da onde que vem essa raiz, da onde que vem esse ponto de partida. O segundo ponto, obrigado, irmão. O segundo ponto que nós temos que entender aqui é dar importância adequada aos relacionamentos. Por que isso, pastor? Porque muitas vezes é nos ambientes de relacionamento, e eu não falo só relacionamento de namoro, relacionamento de conhecer, mas todo tipo de relacionamento. Nós precisamos dar importância para isso. Por quê? Porque são nos relacionamentos que nós somos influenciados, ou nós influenciamos. Quantas vezes nós ouvimos da Bispa Lúcia falar assim, que todo líder ele é influenciador? Tem líder aqui? Fala assim, eu sou influenciador para Cristo Jesus. Quando nós não somos influenciadores, infelizmente, se nós estamos em ambientes tóxicos, em ambientes que denigrem, ambientes que são contraditórios à palavra de Deus, esses ambientes começam a nos influenciar. É fato isso. Não tem como fugir. E nós precisamos dar muita importância em quais ambientes nós estamos colocando os nossos pés e o que tem nos influenciado. Se nós temos passado por influências positivas, ou nós estamos deixando o nosso coração ser contaminado e ser influenciado por situações que não são positivas, que são negativas. E por quê? Por que isso? Porque de acordo com o que nós somos influenciados, nós iremos avançar, nós iremos recuar. Lembra aqui que nós chegamos aqui na beira do precipício. E essa beira do precipício, ela nos deu apenas 2 oportunidades. E de acordo com a voz que você está ouvindo, ela vai te levar a situações que, dependendo do que você der o teu ouvido, você vai ser bem sucedido, ou você vai ser mal sucedido. Tudo isso por quê? Porque existia uma carência e uma vontade de suprir algo dentro de nós. Uma carência que muitas vezes nos fez alinhar a propósitos, a pessoas, a situações que não estava dentro da vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós confiamos o nosso coração, confiamos a nossa mente, confiamos a nossa integridade de filho de Deus, muitas vezes nos tirou do propósito e nos tirou da vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que nós temos que nos atentar muito aos relacionamentos. E a palavra do Senhor lá em João 4, 18, 19 diz assim: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode colocar a mão no teu coração e fala isso para Deus. Fala isso com toda a intensidade do teu coração, com toda a força e o poder da palavra de Deus. Fala assim: nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Fala mais uma vez, só você e Deus. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Olha que relacionamento lindo. Olha como nós temos a oportunidade de sermos supridos em amor por Cristo Jesus. Nós não precisamos mendigar amor de ninguém.
Nós não precisamos entregar a nossa carência emocional na mão de ninguém, porque o próprio Senhor, o próprio Jesus, Ele nos deu a garantia de um amor incondicional, Ele nos deu a garantia de sermos supridos em tudo, Ele nos deu a garantia de sabermos que Ele tem um propósito soberano sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que nós necessitamos está sendo suprido nele. Tudo aquilo que nós precisamos está suprido em amor, não é um suprimento de castigo, não é um suprimento de medo, não é um suprimento de aflição, de angústia, mas é um suprimento de amor. Eu tenho um propósito contigo, eu estou contigo, eu dei o que eu tinha de melhor, que era o meu Filho unigênito, para te fazer diferente, para te dar uma oportunidade de ter uma vida plena em Cristo Jesus. Eu não sei se você tem entendimento nisso, mas que você possa entregar tudo aquilo que você colocou no lugar do Senhor. Você possa falar assim: Senhor, eu entrego, e eu quero ser suprido pelo Senhor. Eu não preciso de bebidas, eu não preciso de drogas, eu não preciso de pornografia, eu não preciso de um namoro abusivo que mancha a minha integridade com o Senhor. Eu não preciso nada daquilo que me afasta do Senhor. Quem está entendendo aí? Fala assim: eu quero, Senhor, ser suprido exclusivamente pelo Senhor. E o terceiro ponto, para a gente concluir, nós temos que aprender a ser feliz sozinho. Quantas vezes a gente escuta aquilo ali: eu estou procurando aquela varoa. Quem está procurando a varoa aí? Rapaz, tem um bocado de cara solteiro aí, hein? Fala aí, deixa eu ver de novo aí, levanta a tua mão. Às vezes tua varoa está aí, rapaz. Levanta a mão, não fica acanhado não. Amém. Ó, deixa eu te falar aqui, cadê as varoas solteiras aí? Ó, se eu fosse uma varoa, eu ia casar com aquele corintiano ali, ó. Ele tem futuro. Não, ele tem futuro. Se o cara é corintiano, meu irmão, se o cara é corintiano, mas se você é varoa, corre do flamenguista. Corre de flamenguista. Abre os teus olhos para o corintiano ali, rapaz. Ele tem futuro. Amém, corintiano? Fala assim: eu recebo. Eu recebo. Eu estou falando isso, sabe por quê? Por que eu estou falando? Porque a pastora, ela olhou para mim, eu estava com a camisa do Corinthians, ela falou assim: esse corintiano tem futuro. E Deus abençoou ela. Estou brincando, gente. Mas, às vezes a gente fica pensando assim, ó. Fico procurando, né, a cara metade. Eu fico procurando alguém que venha suprir a minha necessidade emocional. As meninas ficam procurando alguém para suprir a nossa. Já está na hora de namorar. Todo mundo da minha célula está namorando. Todo mundo da minha equipe está namorando. E você fica naquela carência ali, procurando algo para se completar. E isso é um engano que muitas vezes nós crescemos ouvindo. Você não precisa de ninguém completar. Nós já somos plenos em Cristo Jesus. Você, nós temos que aprender a ser felizes em nós mesmos. Nós precisamos olhar para nós como alguém feliz, não para buscar no outro, não entregar na mão do outro, para que ele venha suprir. Eu tenho certeza que o Vinícius, ele já teve a capacidade de ser feliz. A Vaniele, ele só veio suprir para que eles pudessem ser duas pessoas completas em Cristo Jesus, e uma veio abençoar o outro. Não foi assim, Vinícius? Foi assim, Vaniele? Mas se fosse o contrário, duas pessoas incompletas. Já viu aquela história, a metade da laranja? Fala assim: eu não quero negócio de metade da laranja, não. Eu já sou uma laranja perfeitamente em Cristo Jesus. E eu quero alguém que venha somar comigo. Eu não quero ser meio mais meio, não. Eu quero ser um inteiro. E Deus vai colocar uma pessoa íntegra, inteira, para somarmos em um só coração e nos tornarmos uma só carne. Amém? Então nós precisamos para isso. Por quê? Porque senão a gente entra em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que venham sugar a nossa energia, em relacionamentos que muitas vezes ele faz mais descompletar do que completar. Imagine duas pessoas incompletas. Eu não estou falando que a gente é perfeito, eu não estou falando em perfeição. Amém? Eu estou falando em completude. Completude é algo, né, que integridade.
íntegro, é inteiro, sem falta. A perfeição a gente busca constantemente. Se tiver alguém perfeito aqui, levanta a mão. Ninguém levanta a mão, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Nós estamos numa caminhada de santificação. Existem dois termos que nós precisamos entender: santidade e santificação. Santidade é o produto final, onde nós buscamos, é aqui, ó, está nesse patamar aqui. E a santificação é o processo, para onde a gente vai chegar. Eu estou buscando santidade, eu estou buscando esse ponto de referência aqui, mas existe um processo, existe uma caminhada. E todos nós estamos nessa caminhada de santificação, mas para isso, nesse processo de santificação, Deus ele está te fazendo íntegro, está te fazendo um homem de caráter, uma mulher de propósito, uma mulher onde sabe que Deus ele tem algo preparado para você. Deus, ele vai nos ensinar a sermos felizes na nossa integridade de filho de Deus. A palavra do Senhor, ela diz no texto lá em Isaías, capítulo 49, 15. Depois me dá o tempo, por gentileza, que eu costumo fazer uns negócios bem extensos, senão a gente sai 11h30 daqui. Pastora, me ajuda aí no tempo. A palavra do Senhor lá em Isaías 49, 15, olha que lindo esse texto. Se você está com sua Bíblia, abra aí, por gentileza. Olha só, ele fala de algo que muitas vezes ele mexe ali no como eu diria ali, no cerne da emocionalidade. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha que texto tremendo, ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ele está perguntando assim: pode uma mãe esquecer de um filho? Pode uma mãe abandonar um filho? Pode a mãe que ama, que amamenta, deixar o seu filho? Mas olha só o que é que Deus fala: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Ele está falando assim, ó, por mais que tenha uma carência e uma necessidade de ser suprido no lar materno, debaixo, né, do bebê, que coisa mais frágil do que um bebê que mama? Que algo mais frágil do que isso? Você já viu algo mais delicado do que um bebê em ter idade com, vamos dizer aqui, com 1, 2 meses, que o único suprimento que ele tem é o leite materno? E aí Deus ele traz essa comparação, mas para quê? De forma absurda, de forma não natural, mas ele fala assim: todavia que isso aconteça, mesmo que isso aconteça, essa carência não será suficiente para tirar da boa, perfeita e agradável de Deus, porque mesmo isso que aconteça, mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. E Deus ele justamente ele está falando assim, ó, não tenha nada na tua vida que possa ser suprida se não for pela mão poderosa do Senhor. Tudo que nós colocarmos no lugar, nós iremos ter uma grande decepção. Eu gostaria que nesse momento você se levantasse. E você colocasse a mão no teu coração. E você começasse a refletir. Todas as vezes que você negociou essa carência, negociou esse vazio, todas as vezes que você colocou na mão de alguém que não era capacitado para te suprir, comece a entregar isso no altar do Senhor, comece a falar isso. Queridos, essa palavra, ela é um convite para a gente olhar para o nosso interior. Quando se fala de carência, se fala de um vazio que foi deixado em nosso interior, que muitas vezes nós deixamos. E eu queria que você começasse a refletir sobre isso. Como é que está o seu interior?
que você preencheu ele? Como é que essa carência ela pode ter atingido esse teu interior? Foi um abandono, foi uma rejeição, foi uma raiz de amargura. Você se sentiu amargurado, você sentiu com uma dor emocional muito forte. E esse vazio foi tomando conta de você, uma frustração, uma decepção, uma tristeza, um medo. E muitas vezes essa carência dirigiu os teus passos para o pecado. Dirigiu os teus passos para a carne falar mais alto. Mas como foi lançada a palavra aqui, o amor do Senhor lança fora todo o medo, o amor do Senhor nos transforma, o amor do Senhor, Ele está querendo ser derramado em sua vida, para você ser preenchido, estar pleno em Cristo Jesus. E quando você pensa sobre isso, em nome do Senhor Jesus, e você deixa o Senhor dirigir os teus passos, e você entra no centro da vontade dEle. E nós vamos louvar agora com interesse de coração, e o Senhor vai preencher todo esse vazio, e essa carência vai bater em retirada na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Nessa noite Ele trabalha as tuas emocionalidades, em nome do Senhor Jesus. Você deseja, declarar isso em nome de Jesus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Mais uma vez, enche-me.